Oi, eu sou o Lincoln e nesse vídeo eu vou estar mostrando o funcionamento da classe Math no Java. Bom, o que é a classe Math? Essa classe ela é pertencente ao pacote JavaLang e possui vários métodos e dois tipos de atributos ou campos para realizar operações matemáticas básicas, como arredondamento para cima e para baixo, definição de valores máximos e mínimos, realização de potência, raiz quadrada, logaritmo, geração de números aleatórios, cálculo de hipotenusa, tangente, seno, muitas operações aritméticas, né? Nós podemos consultar mais sobre a classe Math aqui no próprio site da Oracle. Tem toda a documentação, né, da Oracle, não só no Eclipse também tem essa documentação. E aqui ela vai comparar a classe Math com a classe Strict Math, vai mostrar os dois atributos que eu tinha citado, o e e o p, são apenas esses dois que a classe possui. Já métodos, ela possui diversos tipos de métodos que fazem arredondamento, operações aritméticas, entre outras funções. Não dá para mostrar todos eles, senão vai estender muito o vídeo. E aqui no Eclipse eu selecionei alguns métodos para poder mostrar o funcionamento deles. E talvez sejam, acho que, alguns dos mais utilizados. Por exemplo aqui, para a gente chamar a classe Math, ela não precisa ser instanciada, só precisa colocar o math ponto na frente e o nome da classe ou do atributo. Por exemplo, se eu colocar o math ponto aqui, o Eclipse já vai mostrar todos os dois atributos e aquela grande quantidade de métodos que a classe Math possui. Bom, para chamada da classe Math é só isso, é bem simples. E aqui eu vou começar mostrando a chamada do pi, que é math.py. Ela vai mostrar, nesse caso aqui, ela só vai mostrar o valor de pi mesmo, né, o 3,14 e a continuação dele. Na sequência, esse código ele vai pedir um número para poder calcular a raiz quadrada. Depois disso, para poder usar o arredondamento, nesse caso o ceil e o floor, o ceil vai arredondar para cima e o floor vai arredondar para baixo. Então, o que eu fiz para poder ser gerado um número double? Eu peguei o resultado aqui da minha raiz quadrada e dividi por 1,3, que vai dar um número bem quebrado. Aí aqui essa formatação eu só não tem ligação com a classe Math, né? É só uma forma de definir um padrão para o arredondamento. E aqui na classe random ela vai gerar um valor aleatório, só que esse valor aleatório ele é gerado entre 0 e 1. Então a maioria das vezes vai cair um número double. E o que eu fiz aqui, eu usei o math ceil e o math floor para poder arredondar para cima ou para baixo e multipliquei o valor gerado do random, que é entre 0 e 1, eu multipliquei esse valor por 100 para poder gerar um valor acima de 1. E na maioria das vezes é um valor bem alto também. E aqui é só para mostrar os dois valores aleatórios, que vai ser usado posteriormente também, como nesse exemplo aqui, que é para definir os valores máximos e mínimos dos dois valores aleatórios gerados. Ainda aproveitando aqui o valor que vai ser gerado no random, eu usei os dois para fazer o cálculo da hipotenusa, que na chamada desse math, que é desse método, que é o math.hypot, ele vai usar só a operação matemática, né, o teorema de Pitágoras, para fazer o cálculo. Na chamada ele vai fazer esse cálculo aqui mesmo, que eu vou mostrar também o resultado dele depois. E o seno funciona da mesma forma, vai usar o círculo trigonométrico, né? Nesse caso eu usei o π, né, como o ângulo de 270, o seno de 270, quer dizer.
equivale a menos 1. Esse vai ser o resultado e eu multipliquei o π vezes 3 dividido por 2 para dar o menos 1, que vai ser mostrado também ali no GeoPchampaign. E a potência, ela vai pedir dois valores. O primeiro valor ele vai ser usado como base e o segundo valor vai ser o expoente. Então, se eu colocar um 7 e um 2, quando o Eclipse pedir os valores, vai ser 2 ao quadrado e o resultado vai ser 49. Aqui nessa potência. Então, vou rodar o código aqui. Aqui, o valor de π, como eu tinha dito, só mostrou mesmo, só printou o valor de π, sem arredondamento nenhum, valor grandão. Agora, o código ele já pediu um valor, eu vou colocar 81, que a raiz quadrada é 9. Dessa raiz quadrada, ele pegou o resultado, dividiu por 1,3, que vai ser gerado um número double, já mostrando o arredondamento dele, que eu utilizei o seal e o floor. O seal arredondou para 7 e o floor arredondou para 6. E agora a formatação, né, como eu coloquei aqui uma hashtag e duas hashtags depois do ponto, representando as casas decimais que eu queria para a formatação do arredondamento. Agora aqui no random, se eu não coloco esse vezes 100, ele vai gerar um valor quebrado entre 0 e 1. Então, nesse caso aqui provavelmente ia ser 0,0046, acredito que seja isso, 0,46, alguma coisa assim. E depois multipliquei para poder dar esse valor. A mesma coisa para o segundo valor gerado, e agora vai definir o valor máximo e mínimo. Nesse caso o valor máximo foi 46 e o valor mínimo 28. Aproveitando esses valores aí, foi feito o cálculo da hipotenusa. Ele pegou esses dois valores, o 46 e o 28, e aplicou no teorema de Pitágoras. E o seno, aqui, que é o math.sin, esse daqui, eu utilizei ele, coloquei o π, já para calcular de acordo com o círculo trigonométrico, o seno de 270, que como deu aqui no Eclipse foi menos 1. Bom, agora por último a potência. A potência, aqui no GeoPchampaign eu coloquei o valor para base, para inserir o valor para base. E nesse caso aqui do expoente eu poderia colocar qualquer valor mesmo, 2, 3, 4, 5, mas nesse caso eu vou colocar o 2, só para exemplificar. E 7 elevado a 2, ou 7 ao quadrado, o resultado é 49. Para a realização desse vídeo, eu busquei referências em diversos sites, né? Mas todos diziam as mesmas coisas que o site da Oracle. Então, e ainda mais o site da Oracle era o mais completo, pois é o site oficial, né, da classe Math. E também queria dizer que na hora do cálculo da hipotenusa e do seno também, pelo método Hypot e Sin, eles aplicam essas formas aqui. Por trás desse método está aplicada a fórmula do teorema de Pitágoras, onde o a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, e o seno é calculado por 3π sobre 2. Eu coloquei essa fórmula aqui, né? Eu usei o mathsim, e dentro do mathsim eu multipliquei o π vezes 3 e dividi por 2. E explicar também que aqui o significado do e representa a base dos logaritmos naturais. Bom, esse é o funcionamento da classe Math. Ela é bem interessante, ela é bem útil no dia a dia para quem for fazer códigos com operações aritméticas. Lembrando que essa classe ela não precisa ser instanciada, é só colocar o math na frente, o math e o ponto na frente, que ele vai
vai mostrar todos os atributos e métodos. Caso tenha mais dúvidas, a documentação da classe Math está aqui, ou se algum desses métodos aqui não foi útil para a realização do seu código, aqui na documentação da Oracle tem todos os métodos, então é sempre bom consultar a documentação. No Eclipse também tem, mostra todos os atributos. E por hoje é só. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.